Será que o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Você já se fez essa pergunta? Bem, se essa questão faz algum sentido para você, venha conosco até o final deste vídeo. Dando sequência então na série Desbravando o Livro dos Espíritos, já estamos na questão 10. Na questão 10 em diante nós vamos trabalhar aqui os atributos da divindade. Então vamos lá, vamos direto para a questão. Questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Este é um sentido que lhe falta. Nós estamos então entrando no item novo que fala sobre os atributos divinos, os atributos da divindade. Então, para a gente já entrar nesse item com a nossa mente aberta, é importante a gente ressaltar alguns aspectos. Quando nós estudamos os atributos de Deus, nós estamos estudando o caráter divino. O caráter de Deus. E aí, por causa das nossas inúmeras encarnações, nós ainda temos em nosso coração, em nossa mente, um Deus punitivo, um Deus coercitivo, um Deus que está nos analisando e nos julgando. Quando nós comparamos o desenvolvimento espiritual ao nosso desenvolvimento físico, os espíritos fazem esse exemplo com muita propriedade. Nas nossas primeiras encarnações, nós temos o que nós chamamos de infância espiritual, que possui mais ou menos as mesmas características da infância aqui na Terra. Quando nós olhamos uma criança, e tem alguns experimentos interessantes que mostram isso, a criança ela precisa de alguém externamente mostrando o que deve e o que não deve fazer. É como se fosse uma lei externa conduzindo até que a criança consiga, com o desenvolvimento natural, fisiológico e orgânico, adquirir autonomia e já saber fazer o que é certo e o que é errado. Quem tem filho sabe. Muitas vezes a gente chega para nossa criança lá de 2, 3 anos e fala: não pode fazer isso. A criança olha para você, vai lá, faz isso. Muitas das vezes não é porque a criança é desobediente ou porque a criança não te respeita, não é nada disso. Na verdade, ela está numa fase de experimentação e ela não entende ainda por que ela não pode fazer aquilo. Mas, com o natural desenvolvimento da criança, com a sua maturidade, ela começa a adquirir autonomia e começa a perceber, por exemplo, que se ela mexer com a faca, ela vai se cortar e ela vai se machucar. Se ela colocar algo na tomada, ela vai se machucar, vai tomar um choque. Conosco é a mesma forma. Nas primeiras encarnações, foi necessário, foi importante para nós, leis rígidas, leis externas, nos conduzindo. Mas agora nós estamos em um processo diferente. Nós estamos num processo de amadurecimento espiritual, assim como a criança passa por um processo de adolescência. Estamos na transição planetária, numa mudança de fase, de maturação. E agora nós já temos autonomia. Estamos começando a ter autonomia. E aí nós vamos entrar então nos atributos divinos com autonomia. E como nós temos autonomia, nós temos que perceber que Deus não é apenas justiça. Deus não fica nos julgando. Na verdade, um dos principais atributos de Deus é o seu amor e a sua misericórdia infinita. E é nisso que nós devemos focar. Então já vamos entrar aqui focando nos atributos de Deus, pensando no seu caráter. Deus não é apenas punição, julgamento. Na verdade, Deus não é bem isso. Nós vamos tentar explicar melhor isso nessa questão e nas questões que se seguem. De toda forma, gostaria de salientar aqui isso. Que Deus, seus atributos, possuem uma importância muito grande para o entendimento da doutrina espírita, para o entendimento das demais questões e para o entendimento das nossas próprias vidas. E aí eu gostaria de trazer uma referência está lá no livro A Gênese. Lá no livro A Gênese, no item 19, quando se fala da natureza divina, é muito interessante. Lá fala para nós que os atributos de Deus, os atributos da divindade, eles servem para nós como um farol, é um guia. E toda vez que eu me afasto de qualquer atributo de Deus, seja ele para contradizer esse atributo ou simplesmente para diminuí-lo, pode ter certeza que
o que você estiver estudando, todo dogma, toda crença, qualquer princípio científico não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, na verdade, os atributos de Deus, eles servem como um parâmetro de estudo da nossa sociedade e das leis que estão ao nosso redor. Então, se você quer saber se uma teoria científica, se você quer saber se um dogma, se você quiser saber se algo que está aparecendo é verdadeiro, é correto, vai lá nos atributos de Deus e perceba. Bem, vamos analisar aqui. Será que essa teoria vai contra algum atributo divino? Bem, se ela não for, ótimo, vá em frente. Se ela questionar, diminuir, raciocine com calma, vá com calma e vamos adentrar então nesses atributos divinos que são um grande norte, um grande referencial para que a gente consiga entender um pouco mais de doutrina espírita, um pouquinho mais das relações que nos cercam e da nossa própria existência. Bem, se esse conteúdo fez algum sentido para você, curta, compartilhe, divulgue para todos os seus amigos e vamos lá, vamos para a próxima questão. Até mais!